Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 3 de dezembro. Estarei dando início à gravação da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas tem 6 capítulos e 149 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. 2 Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. 2 Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como, sobremaneira, persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, 2 Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.
E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e, particularmente, aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Para nos porem em servidão. Perdão, não tem o acento, não é porém não. Então vou ler de novo. Peço desculpas. E por isso, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Agora consertei. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, : se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós, : recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar-se pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, : todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, : maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, : maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, : e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. : e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, : que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa
pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 3 de dezembro. Você ouviu os capítulos 1, 2 e 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu vou ver se eu tenho aqui algum tempinho para fazer um pequeno comentário sobre esta carta. Mas eu preciso de ver aqui o tempo, se dá para eu falar um pouquinho sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu, esta epístola, que foi escrita às igrejas da Galácia. Eu vou verificar aqui o tempo, se tiver tempo eu falo um pouquinho. Paulo escreveu esta epístola às igrejas da Galácia. As autoridades no assunto declaram que os gálatas eram gauleses, oriundos do norte da Galácia, e que mais tarde parte deles emigrou para o sul da Europa, de cujo território a França de hoje faz parte. E é muito mais provável que Paulo haja escrito esta epístola. É muito mais provável que Paulo haja escrito esta epístola às igrejas do sul da província da Galácia, onde ele e Barnabé evangelizaram e estabeleceram igrejas durante sua primeira viagem missionária. A data mais provável da carta situa-se logo após o regresso de Paulo à igreja que o enviou, Antioquia da Síria, e pouco antes do Concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. O assunto principal de Gálatas é o mesmo debatido e resolvido em Jerusalém. Tal assunto implica uma dupla pergunta. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito único para a salvação? Outra pergunta. É necessário obedecer a certas práticas e leis judaicas do Antigo Testamento para se obter salvação em Cristo? Talvez Paulo haja escrito Gálatas antes da controvérsia da lei na Assembleia de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, e antes de a igreja comunicar a sua posição final. Se assim foi, então Gálatas é a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Então eu estou comentando aqui, correndo um pouquinho para dar tempo. Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando seus novos convertidos na Galácia, impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica como requisitos necessários à salvação e ao ingresso na igreja. Ao saber disso, Paulo escreveu para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, como a circuncisão do velho concerto, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação sob o novo concerto. E para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não
por meio da lei do Antigo Testamento. Pelo conteúdo desta carta, conclui-se que os oponentes judaicos de Paulo na Galácia o atacavam pessoalmente a fim de solapar sua influência nas igrejas. Sua acusação era de que 1. Paulo não era um dos apóstolos originais e, portanto, desprovido de autoridade direta. 2. Sua mensagem diferia do evangelho pregado em Jerusalém. Sua mensagem da graça resultaria numa vida iníqua. Paulo deu respostas diretas a todas as 3 acusações. Defendeu energicamente a sua própria autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, autoridade esta recebida diretamente de Deus e que foi confirmada por Tiago, Pedro e João. Defendeu com ardor o evangelho da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, à parte das obras da lei. Finalmente, Paulo sustentou com veemência que o verdadeiro evangelho de Cristo abrange a liberdade da escravidão do legalismo judaico, tanto quanto a liberdade do pecado e das obras da carne. A verdadeira liberdade cristã consiste em viver no Espírito e cumprir a lei de Cristo. Gálatas contém uma síntese de feitio dos crentes judaicos que se opunham a Paulo na Galácia, em Antioquia e em Jerusalém, e na maioria dos lugares onde ele trabalhou. 4 fatos singulares caracterizam esta epístola. É a defesa mais veemente no Novo Testamento da natureza do Evangelho. Seu tom é enérgico, intenso e urgente, uma vez que Paulo lida com oponentes em erro, enquanto repreende os Gálatas por se deixarem iludir tão facilmente. Quanto ao número de referências autobiográficas, Gálatas é superada somente por a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios. Esta é a única epístola de Paulo em que ele explicitamente se dirige a várias igrejas. Contém a descrição do fruto do Espírito e a lista mais completa no Novo Testamento das obras da carne. Então, eu li aqui um pequeno resumo desta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu sempre digo que é muito importante você estudar. Essa leitura vai te levar a sentir uma grande necessidade de estudar mais a palavra de Deus. Porque gravando a leitura é impossível explanar, explicar, dar um estudo, pregar. O nosso foco aqui é gravar a leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse na ordem sequencial. Então eu não posso levar muito tempo comentando, mas na medida do possível eu tento fazer alguns comentários. Então fica aí a leitura do dia 2 de dezembro. Eu espero você, aliás, o dia 3 de dezembro, e eu espero você na próxima gravação, que estarei terminando de gravar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Um abraço, Deus te abençoe. Até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Obrigada por ouvir Neuza Baldini. Que Deus te abençoe, que esta leitura esteja sendo uma bênção na sua vida. Eu estou sempre dizendo que esta leitura da Bíblia, esta gravação é a 4ª que eu tenho em meu site neuzabaldini.com. Você pode escolher lá no site qual a leitura que você quer ouvir. Então fica aí a sua vontade de continuar ouvindo esta leitura ou pesquisar no site as outras leituras. Eu te sugiro continuar com essa até o fim, já que está terminando o livro O Novo Testamento e assim toda a Bíblia. Um grande abraço mais uma vez e mais uma vez obrigada por me ouvir.